Bom dia, quarto ano. Sejam bem-vindos à nossa aula de História. A gente vai continuar aprendendo a respeito das sociedades mais antigas, de como elas estavam se organizando. E hoje nós vamos conhecer as sociedades sedentárias. Eu quero chamar a sua atenção para você dar uma olhadinha nessas atividades que nós temos aí na tela. Olha bem o que eles estão fazendo. Se você observar, aqui eles estão trabalhando com metal derretido, metal fundido, né? Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é metal fundido. Mais ou menos, né? Aqui também, ó, eles estão fazendo ferramentas. Ó, o trabalho deles. Aqui, ó, é uma espécie de um forno, né? Tá vendo? De assar aqui. E as mulheres trabalhando fiando, casas. Então, assim, observa bem essa cena, que já dá uma boa ideia de como que eram as atividades e como eles se organizavam. A gente aprendeu na semana passada e na retrasada sobre as sociedades nômades e seminômades. E hoje nós vamos, então, ver essas sociedades sedentárias. O que vem à sua mente quando você pensa em sedentarismo? Bem, pode ser que você pense em algo assim, como o Google mostra pra gente. Gostaram, né? O sedentarismo, ele pode estar ligado a essa ideia, né? De não fazer nada, só comer, deitar e dormir, né? Talvez muitos de nós, na pandemia, estejamos meio assim, sedentários, né? Meio devagar, sem fazer muita coisa. Mas o que isso tem a ver com as sociedades? Bem, o sedentário, pessoal, é o oposto de nômade. O que isso significa? Se o nômade ele muda de lugar à medida de que ele necessita de novas condições de sobrevivência, subsistência, o sedentário é aquele que permanece, que tem uma residência fixa. E isso surgiu, essa necessidade de permanecer, essa ideia de ficar num lugar fixo, surgiu com o desenvolvimento das atividades agrícolas. Então, com o desenvolvimento das atividades agrícolas, o ser humano começou a perceber que talvez fosse melhor ficar ali naquele local, onde ele poderia cultivar alimentos para sua sobrevivência e aonde as condições para a criação dos animais fosse melhor do que ficar levando os animais para migrar de um lugar para o outro, como nós vimos na semana anterior, nas sociedades seminômades. Então, essas sociedades sedentárias, elas fixavam suas residências, fixou a residência, então, eles permaneceram num local fixo, não se mudavam, plantavam e colhiam naquele local, bem como criavam gados. E aqui vocês veem alguns desenhos mostrando, né, casas já maiores, a gente já vê aí até casas de pedras na terceira ilustração, mostrando que então era uma residência fixa, ou seja, porque casa de pedra não dá para ficar carregando, né? Você constrói e vai morar nela lá durante bastante tempo. Para isso foi necessário, pessoal, a criação aí de instrumentos e ferramentas adequados para esse modo de vida, para esse modo de trabalho. Então, eles começaram a criar ferramentas para usar na agricultura, como você vê aí a foice, né? Ou essa foice aqui, ou facoa, né, que o pessoal fala. Aqui, ó, outros instrumentos também próprios para utilizar, machado. Aqui é um moedor de grãos, então com essa pedra aqui, eles iam moendo os grãos, esfregando nesse recipiente. A gente vê lanças, utensílios de barro, como panelas, vasilhas. Então, ao praticar a agricultura, eles perceberam que era necessário criar esses instrumentos. Alguns desses objetos que vocês estão vendo aí são feitos de pedra polida, e outros são feitos de metais derretidos e fundidos, ou seja, eles derretiam os metais que eles encontravam, e aí eles conseguiam modelar esses metais para formar as ferramentas que eles precisavam. Bem bacana, né? É um trabalho bem interessante. Mas, afinal, o que é a sedentarização? Essa palavra é meio difícil de falar. Então, com a descoberta da agricultura, que é a atividade de plantar e cultivar alimentos e outros produtos também da terra, e também a prática da pastorícia, que é a prática do pastoreio de rebanhos, eles se viram obrigados a permanecer nestes lugares para vigiar a colheita e tratar os bichos. Bom, isso levou à construção das primeiras casas, que eram feitas de pedra, tijolo, madeira e argila. Assim surgiram também as primeiras aldeias, cobertas de como essas coberturas que a gente vê aqui no cantinho, tá vendo?
essas coberturas. Então, assim surgiram as primeiras aldeias. Quando nós trabalhamos com agricultura e temos animais e também para nossa sobrevivência, o que é muito importante ter neste local? Vamos ver se vocês acertam. A gente já falou disso outras vezes. O que é importante ter nestes locais? Água. Isso. Alimento. Água. Sem a água, a gente não consegue produzir os alimentos, né? Mas antes disso, eu vou falar para vocês sobre os primeiros agricultores. O relato bíblico, lá em Gênesis, ele nos deixou registrado que os primeiros agricultores foram Adão e Eva. Logo que eles deixaram o jardim do Éden, Deus deu a eles a instrução de cultivar o solo. E assim eles foram utilizando o solo, não só para prover a sua alimentação, mas extraindo da natureza elementos que os ajudavam a organizar a sua vida, a sua habitação e vestimentas. Adão e Eva, eles foram criados com grande inteligência. Então, a partir dessa inteligência, eles passaram a organizar a sua vida através do cultivo. Bem, nessa agricultura primitiva, eles foram deixando aquele estilo de vida nômade, seminômade, para se tornar, então, sedentários. E a sedentarização, então, é esse processo que motivou os seres humanos a morarem juntos, em grupos maiores, em um só lugar, vivendo da agricultura. A nossa sociedade, ela é nômade, seminômade ou sedentária? Sedentária? Isso. Sedentária. Nós temos sociedades sedentárias, temos poucas sociedades ainda nômades e seminômades. Sedentária. Como nós vimos, né? Então, sem água, turma, não há plantação. Então, a ideia que eles tiveram a princípio foi aquela de estabelecer as suas aldeias bem próximo aos rios e as plantações também. E ali, aonde a gente vê que é o curso do rio, ele sempre tem uma margem que serve, essa margem do rio, turma, serve para quando tem a época de chuva, o rio poder se espalhar um pouco mais. Porque quando ele enche, a água espalha mais, não é verdade? Então, o rio tem essas margens. O que aconteceu com essas primeiras sociedades? Eles usavam essas margens para poder fazer a construção das suas aldeias e também as suas plantações. Só que o que aconteceu na época de chuva? Quando veio a época de chuva e a época de cheia? Alagou tudo. Então, ao alagar tudo, eles perceberam que não era uma boa ideia ficar tão perto do rio, porque quando vinha a época da chuva, levava a plantação e destruía toda a aldeia, igual quando tem enchente nos dias de hoje que a gente vê, né? Então, aí eles tiveram que construir as suas aldeias e plantações um pouco mais distante do rio, próximo, mas não tão próximo. Então, eles tiveram as ideias de fazer o quê? Canais de irrigação. Esses canais de irrigação permitiam, se você observar aqui na ilustração, você vai perceber, você vai perceber que o rio, ele está logo ali atrás, onde tem aquela embarcação, e aqui, né, onde tem a embarcação, a aldeia está um pouco mais afastada, aqui está vendo que na época de cheia é onde o rio, ele enche um pouco mais, e aí eles cavaram, canais para irrigação. Esses canais foram cavados, fazendo com que a água, quando enche o rio, ela caia para cá, ficando mais próximo da plantação deles, tá vendo? Esses canais de irrigação, eles eram utilizados, então, agora para poder prover a água que era necessária ali na plantação. Essa foi uma ótima ideia que permitiu com que eles pudessem permanecer sem ter ali a sua aldeia e a sua plantação destruída na época da cheia. Eles usavam esse instrumento aqui chamado shaduf. O shaduf, ele é esse instrumento bastante antigo que eles foram utilizados quando ele vivia perto do rio para transportar a água do rio até o canal de irrigação. Até hoje ainda existe esse sistema de tirar a água do rio através do shaduf. E ele tem um mecanismo de captação da água que consiste no quê? De um lado aqui você vê o balde, deixa eu pegar aqui minha caneta. Você vê o balde que está preso numa haste de madeira. Essa haste de madeira, do outro lado, ela tem um contrapeso, que é para poder puxar e levantar o balde, certo? Então, dessa maneira, eles tiravam a água do rio e jogavam a água lá para o canal de irrigação. Tá gravando.
Deve ser a internet, meu amor. E usava essa água lá no canal de irrigação. Então, assim, eles conseguiram se organizar de modo a ter uma boa sobrevivência. E isso foi tão importante que contribuiu para o desenvolvimento dessas sociedades, dessas aldeias que se tornaram várias grandes cidades, tá bom? Então, aqui você vê algumas imagens desses canais de irrigação, tanto desenho quanto também foto. Aí, ó, na região da Mesopotâmia e Egito, né, que iniciou esse processo. Hoje a irrigação, turma, ela ainda é uma realidade, ainda mais hoje, porque nem em todos os lugares a gente tem a disponibilidade de água próxima. Quando não tem a disponibilidade de água próxima, é preciso fazer um sistema de irrigação. E os sistemas de irrigação, eles até também modernizaram, né? A gente vê aí na tela a maneira por aspersão, que é esse primeiro aqui, tá vendo? Tem lá um jato que fica jogando a água como se fosse uma mangueirinha, né? E ela fica jogando, fica uma chuvinha caindo na plantação. Tem essa aqui que é a localizada, que nesses caninhos aqui tem furinhos, e liga a água, fica vazando ali no próximo aonde está o canteiro, e a terra vai absorvendo a água. E esse aqui, que é pelo pivô central, que tem esse equipamento, né? Que é utilizado para dispersar água em toda a plantação. Ele se move, né? Oi, meu amor, pode falar. A localizada é o quê? A localizada são esses caninhos furados. São esses caninhos que ficam aqui, eles têm furinhos. Quando liga a água nele, ela fica tipo gotejando aqui nos canteiros onde vai crescer os alimentos que foram plantados. Muito bom, né? Então aqui a gente... É bem inteligente. Muito inteligente. Hoje ainda é utilizado dessa maneira, né? É bem utilizado dessa maneira. Então, turma, tem também a irrigação superficial, que é bem parecido com aqueles canais que se cava ao redor da plantação e algumas valas, e joga água ali, ela vai sendo absorvida pela terra. E dessa maneira que as sociedades sedentárias conseguiram se organizar, permanecer nos seus locais de moradia, se estabelecer. E é a maneira como a maioria da população mundial vive até o dia de hoje. Então, essa é parte da nossa história, de como nós passamos a viver assim, como seres humanos. Saímos de uma realidade nômade, onde éramos caçadores e coletores, para uma realidade da vida sedentária, ou seja, morando num lugar fixo. Nós vamos fazer as atividades da página 76 a 78. Algumas páginas aí não tem atividade, é só leitura, mas é muito importante agora fazer o processo da leitura silenciosa e responder as questões. Tranquilo? Eu agradeço, então, pela atenção de vocês. Tranquilo. Boas atividades e tudo de bom na próxima aula.